Buenos dias a todos, a todas. Vim hoje aqui fazer a nossa live do dia de hoje, seguindo a sequência do alfabeto, letra H. Vou colocar aqui o comentário. Som da letra H, em espanhol. En espanhol. Enquanto o pessoal chega, bora aqui conversar um pouquinho sobre o meu curso de espanhol. Como que eu ensino espanhol, né? Na verdade, como eu ensino mesmo, porque eu não sei qual é o método dos outros professores. Mas eu, particularmente, gosto de iniciar ensinando. Olá, Rúbila, bem-vinda! Hoje a gente vai ensinar o som da letra H. E enquanto o pessoal vai entrando, eu vou falar um pouquinho sobre o meu curso de espanhol e da sequência que eu gosto de seguir para ensinar e aprender espanhol, sabe? Por exemplo, aqui eu estou trazendo a pronúncia, né, do alfabeto, e é a primeira parte do meu curso que eu gosto de trazer, é a pronúncia. Porque como que tu vai falar, ter fluência, se tu não sabe reproduzir os sons da língua? Então eu gosto de garantir que o meu aluno saiba falar o som de todas as letras do alfabeto. Por isso que eu tô fazendo esse intensivão aqui com vocês. O meu primeiro intensivo aqui no Instagram. É meu primeiro intensivo e já é o de pronúncia. Porque para mim a pronúncia é o primeiro obstáculo que a gente precisa vencer, sabe? Por isso que vocês, Rúbila, por exemplo, já pode ir aprendendo a pronúncia. Porque assim vocês assim quando tu vier fazer aula comigo, para aprender o espanhol, as próximas fases, tu já vai estar bem avante no espanhol. Oi, Rosa, tudo bom? Então a pronúncia é o primeiro obstáculo que a gente precisa vencer para aprender um outro idioma. E essa parte aqui é bastante exercício, sabe? De academia mesmo. É exercício lingual, exercício labial, repetição de palavras para que tu consiga reproduzir os sons da língua. Até que a gente aprendeu alguns sons. Não sei se você teve dificuldade ontem, por exemplo. Buenos dias, Cunha. Como está? Não sei se vocês tiveram dificuldade hoje no som ontem no som da letra G, que costuma ser um obstáculo bastante grande para muitas pessoas. E aí, no meu curso, como é que eu faço? Quando você passa dessa fase, a gente vai para a próxima, que é aprender o vocabulário, praticar o vocabulário, aprender novas palavras. Aí, como você já sabe falar, reproduzir o som, você vai aprender palavras. Nisso a gente vai aprendendo vocabulário da casa, as saudações, que mais? Partes do corpo, roupas, que são prendas. Vamos aprendendo todo tipo de vocabulário que você queira aprender. Eu quero aprender sobre os planetas, a gente aprende, sabe? Porque assim, a gente nunca para de estudar, nunca para de aprender uma nova língua. Não existe isso de, quando é que termina o curso? Não termina. A gente termina um cronograma, mas sempre tem o que aprender. Sempre tem palavras novas para aprender. Então a gente tem que desenvolver o hábito de continuar sempre aprendendo.
Então, por isso que vocês que, mesmo não fazendo um curso de espanhol, mas têm vontade de aprender, bora sempre ficar tendo contato com a língua, bora sempre buscar descobrir novas coisas com aquele idioma. E eu tô dando a dica para vocês aqui, a chave, que a primeira é a pronúncia. Vença esse obstáculo, aprenda todos os sons da língua e depois comece a acumular vocabulário, sabe? Depois do vocabulário é que a gente vai desenvolver frases, aprender frases, começar a se comunicar, sabe? Por meio de frases prontas, né? Para depois a gente começar a criar nossas próprias frases em espanhol. Essa é a sequência do meu curso de espanhol que eu faço. Primeiro pronúncia, depois vocabulário, depois comunicação. Por último, gramática, sabe? Por último é a gramática. Porque a gramática entra quando a gente vai começar a escrever, que é aí que ela é necessária. Mas de início não é necessário. Ao mesmo tempo que eu tenho essa sequência de obstáculos que você tem que passar, eu tenho uma outra sequência que vai junto, acontecendo, que eu vou desenvolvendo no meu aluno, sabe? Que eu dou oportunidade para o meu aluno, inicialmente, de ouvir, porque eu hablo muito em espanhol, em classe, me gusta mucho mesmo, sabe? Hablar en español. Bienvenida, Vanessa. Bem-vinda. Vocês não sabem o quanto que eu gosto de falar espanhol e o quanto que eu fico ansiosa. Já estou ansiosa, já sou ansiosa para o meu aluno começar a falar espanhol e às vezes alguns levam mais tempo, outros conseguem desenvolver mais rápido. Mas os que seguem essa sequência não buscam, por exemplo, eu estou aqui ainda desenvolvendo a pronúncia, já quero me comunicar, acaba pulando etapas e não consegue desenvolver, não constrói um idioma, uma pronúncia, uma fluência com base sólida. Tem aquela letra que não consegue reproduzir direito, aí fica inseguro e aí não consegue ter um diálogo, sabe? Manter um diálogo. Olá, Nalda, bem-vinda. Nanda, bem-vinda. Então, é como uma construção. Aprender o idioma é como uma construção. Você precisa ter a base primeiro. E a base é a pronúncia. É essa parte aqui que nós estamos aprendendo todos os dias. É a pronúncia a base, tá? E assim como uma criança, primeiro ela escuta para depois falar, eu desenvolvo essa mesma sequência, uma sequência natural de aprendizado de línguas. Primeiro a gente escuta, primeiro nas classes eu hablo muito em espanhol, por isso que eu recomendo para vocês. As duas primeiras fases que vocês precisam é estudando mesmo, estudar, é a pronúncia, exercitar a pronúncia, praticar as letras do alfabeto, saber reproduzir os sons de todas as letras do alfabeto, inclusive das mais difíceis, como o X, como o R, como o G, como o L, e outras que cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua dificuldade em reproduzir. Esse é o primeiro estudo que você tem que fazer ao aprender um idioma. E eu, enquanto professora, vou apresentando o idioma para vocês por meio da minha fala, da escuta de vocês. Eu hablo en español, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depois que você já se familiarizou com o som, já tem o som aí de vocês, já ouviu bastante espanhol, aí já desenvolveu a pronúncia, aí eu começo a cobrar palavras de vocês com perfeição, sabe? Ou 98% sempre buscando a perfeição. Já começo a cobrar o quê? As palavras. Olha que legal! Que você começou a se interessar pelo espanhol, não foi, Rúbila? Que legal! E aí, desse tempo aqui,
Já conseguiu evoluir? Já teve mais contato com o espanhol durante esse ano em que você começou a se interessar por espanhol? O que você buscou fazer para se aproximar mais do idioma, sabe? Tem muita gente que fica aí anos e anos se desejando, mas não dá passos simples, muitas vezes. Como esse de vir todo dia aqui assistir a minha live para aprender a pronúncia do alfabeto, sabe? E assim você vai sempre indo adiante, sempre dando um passo adiante e vai conseguindo absorver o idioma. E os passos que eu aconselho quem quiser aprender o espanhol a dar são esses. Primeiro pronúncia, vence pronúncia, depois vem vocabulário, aprende palavras, aprende palavras. Depois começa a aprender frases. Depois começa a soltar a língua, meu filho, que aí você vai ter uma base sólida. A outra parte, se expõe muito, escuta música, assiste filmes com o áudio original em espanhol e com legenda em português. Começa a ouvir bastante rádio em espanhol, por exemplo, ouvir podcast em espanhol, vai se familiarizando com o som. Olha aí, ó. Sim, assisto séries e vejo vídeos no YouTube. Isso mesmo, é perfeito. Quer ver então assistir os próprios YouTubers hispânicos, seja de qual país for, que você queira aprender o sotaque. É ótimo. E aí depois que você começa a ouvir bastante, você começa a falar bastante, busca falar bastante. Que é como? Por exemplo, existem uns sites que a gente pode conversar com pessoas do mundo inteiro. E aí sempre tem os hispânicos, né? Você habla espanhol? Pergunta logo. A maioria das pessoas falam espanhol, porque depois do inglês, o espanhol é a segunda língua mais falada como língua estrangeira utilizada. Os próprios ingleses e norte-americanos, eles usam o espanhol como língua estrangeira. Então, começa a falar, começa a cantar, começa fazer amizade com uma pessoa do mundo hispânico e pratica mesmo com essa pessoa. Começa a falar sozinho. Olha que legal. Ouço música de espanhol todos os dias. Isso aí. Tu gosta de ouvir o quê? Que tipo de música? Que cantores mais tu gosta de ouvir? E aí é isso, entre em contato falando já. Já não é mais só escutando, também escutando e depois falando. E aí começa, ótimo, isso, perfeito, você está no caminho. Vê as letras para cantar corretamente, é exatamente isso que eu faço. A priori, eu tento entender a letra. Eu ouço a música uma ou duas vezes, ou até três, ou dependendo do meu empenho de entender a letra, para eu poder, melhorar minha audição. Mas aí, quando eu vou cantar, aí eu busco ler a letra para cantar. Nick Jam, não conheço esse cantor. É cantor ou cantora? Quando eu vou cantar, eu leio a letra. Oi, Lourinhos, bem-vindo. Então, tá em contato falando mesmo. Qualquer pessoa que fala espanhol na rua, pra mim, quero fazer amizade já. A gente fica com essa vontade de falar espanhol em todos os lugares. E depois de você falar bastante, aí tu vai começar a ler. Busca ler, sabe? É a próxima etapa, ler bastante em espanhol. Frases, começa com frases, depois com parágrafos, depois com textos e depois livros, por que não? Vai ler livros. E aí, mano, teu vocabulário, teu idioma de espanhol vai estar super lapidado com essa sequência. E aí, depois da leitura, depois de ler bastante, olha, lembra que é acumulativo. Primeiro você ouviu bastante, depois você ouviu bastante e falou bastante.
Aí agora você ouve bastante, fala bastante e lê bastante, sabe? E por último você começa a estudar gramática, sabe? Entender a gramática para poder o quê? Escrever. Para poder, escrever bem. E aí, são etapas que no meu curso as pessoas vão seguindo. Oi, Maria, bem-vinda à minha live. Olha aqui a princesinha. Olha, a princesinha tá aqui dormindo. Tá dormindo. Tô aprendendo espanhol. Aqui por osmose. Então é isso. Sigam essa sequência que eu recomendo para vocês, de primeiro ouvir, depois falar, depois ler, para então escrever. Essa é a sequência natural. A minha princesinha, 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 princesinha assim. Eita. Estou lendo um livro que a escritora é espanhola. Ela se chama Maria Dueñas. Muito bem, Rúbula. Quero falar com você. Me chama no PV. Que pelo visto você já segue bastante as recomendações aqui que eu tô passando. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Então, bora lá para a letra H? No português, a letra H, ela não tem som. E no espanhol, também não tem som. Não tem som em nenhuma posição. Então, hoje não tinha muito mistério. Por isso que eu trouxe aqui um pouquinho sobre a minha prática de ensino, a forma em que eu ensino o idioma. Não tem som, porém é um nome bem diferente, a letra H. El H se chama assim, ó. Vou escrever para vocês. El H. H se chama em espanhol el H. El H. Aproveitando que ele é a única letra que tem o el no início, porque lembra que eu falei lá na letra A, eu falei que no espanhol todas as letras do alfabeto são femininas. No português a gente fala o A, o B, o C, o D, o E, o F e assim por delante. Porém, no português, no espanhol não, elas são femininas. E o perdão aqui que eu preciso explicar direitinho. No caso, a gente usa o artigo, para quem não sabe o que é artigo, é uma palavrinha que vem antes de qualquer coisa que identifica se é masculino ou feminino. No português a gente tem a menina e o menino, a. No espanhol a gente tem el chico e la chica. El, la. Então, como as letras do alfabeto são femininas, a gente usa o la. La A, la B, la C, la D e assim por delante. Porém, todavia, no entanto, o H não. O H não vai usar o lá de feminino, sabe? O H vai usar o ele, como se fosse masculino, mas não é. Entendeu? Então vai ficar assim, ó. La A, la B, la C, la D, la E, la F, el H, que é o H. Acordou, neném. Eu acordei, mamãe. A senhora tá falando desse negócio aí de arte? Não sei que arrumação é essa? Bora dormir de novo, meu amor.
Então, o el-ache. El-ache. Repitam aí. E não esqueçam, escrevam aí que a letra H não tem som, mas ela se escreve de uma maneira diferente. Então, e se pronuncia bem diferente. Então, vamos recordar isso aí, tá? Bem-vinda, Juvergote. Hoje eu ensinei, estamos quase no final já, ensinei que o H não tem som em espanhol, assim como no português, e o nome é el-ache, assim que eu digo. Se o teu nome tem a letra H, você já sabe como você vai dizer. El-ache. Sim? Então é isso, pessoas lindas, maravilhosas. Obrigada por participarem hoje dessa live e aprender um pouquinho mais sobre o espanhol. Juvergote, você que chegou agora, vou postar, viu, essa live para você entender um pouco da sequência em que eu ensino o espanhol e recomendo que as pessoas aprendam nessa ordem, para que assim o teu espanhol tenha base, esteja firmado, tenha um bom firmamento, não tenha lacunas. Porque pular etapas só dificulta o processo. E muitas vezes a gente não sabe qual é o processo. Por isso que nessa live aqui eu ensinei um pouco desse processo para vocês que ainda não podem ou não tem tempo de vir fazer aula comigo, viu? Poder ir iniciando seus estudos aí de casa, assim como a Rúbila maravilhosa já tá fazendo. Olha que legal. Viu, gente? Muito obrigada por estarem até aqui comigo neste momento. E hasta amanhã com a letra I. Amanhã a gente vai aprender o som da letra I. E eu conto com vocês aqui para participarem todos os dias às 9 horas. Me atrasei hoje, eu sei. Por causa da Aurora ali, ó. Mas foi minha culpa, que eu que demorei pra dar o banho nela. Então, é isso. Me acompanha aí até a letra Z, que ainda vai ter muitas novidades aqui para vocês aprenderem a pronunciar bem as letras do alfabeto. E já vão praticando aí, ó, o nome de vocês. Como é que se soletra o nome de vocês? Vai ser um desafio que eu vou lançar aqui para vocês. Pronunciar o nome de vocês em espanhol. Já vai pegando aí as letras que já foram, tá? Besitos y hasta mañana. Adiós, personas. Adiós a todos. Sim? Dá um sorrisinho, meu amor. Dá um sorrisinho. Ela só sorri se vê sorriso. Né, meu amor? É sim. É sim. Tchau.